Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para esse novo encontro de hoje. Hoje nós temos um assunto um tanto denso, mas pertinente a todos nós. E eu peço aos anjos que me dê tranquilidade e foco para falar o que eu preciso nesse vídeo de hoje para vocês. Eu sei que a maioria vai poder assistir depois e não agora online, mas não tem problema. O importante é assistir e poder assimilar pelo menos alguma coisa e incorporar esse entendimento, né, nas vidas de vocês para tornar a vida melhor, mais de paz e contribuir para uma sociedade saudável também, né? Então sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam tendo um maravilhoso domingo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E à medida que vocês estiverem assistindo, não hesite em compartilhar, porque mais importante do que curtir é compartilhar, é semear e não guardar para vocês, mas levar essa oportunidade de esclarecimento para mais pessoas, pessoas que não teriam condição de fazer uma terapia, de procurar um psicólogo, de procurar um terapeuta holístico, de procurar um psiquiatra. E vocês vão ver que o tema de hoje ele é pertinente a todos nós, não só aqueles que estão envolvidos nos noticiários dos jornais, das revistas, da televisão, tá? Então, por favor, sejam todos bem-vindos e ao assistir esse vídeo, não deixe de compartilhar, porque nós sozinhos não somos nada, né? Não temos poder nenhum, mas juntos nós temos a força de mudar, né, o cenário, né, da nossa realidade, de mudar o cenário da vida, né, em sociedade e que tanta gente, né, está lamentando, está chateado, né, devido aos rumos, né, que a humanidade vem seguindo. E os propósitos deste vídeo, desses vídeos todos, né, que a gente vem fazendo, a proposta do livro que eu lancei é auxiliar a sociedade a curar ela mesma, auxiliar o indivíduo, o ser individual, a curar a ele mesmo. Então, vamos lá, né, vamos começar e quem chegar aí pela metade aí, não tem problema, é bem-vindo da mesma forma, é só aguardar a postagem do vídeo gravado inteiro e você vai poder assistir na íntegra o que nós falamos desde o início, tá bem? Bom, nós estamos, né, ainda falando, né, de perdão, né, é um assunto grande, é um assunto bem extenso e ao mesmo tempo, né, é um assunto complexo, né, não é assim de se falar em poucas horas, né, realmente demanda bastante tempo e eu vou tentar ser o mais breve possível no vídeo de hoje em relação aos vídeos anteriores. Então, o coração de Deus existe dentro do nosso próprio coração. Às vezes a gente esquece disso, mas isso é verdade. E enquanto nós viajamos ao longo dos caminhos da vida espiritual, seja vida após vida, a nossa própria natureza divina começa a emergir e a despertar, vida após vida. Enquanto a nossa essência espiritual se torna mais manifesta, o nosso coração começa a despertar e a buscar o caminho do lar. Esse caminho do lar é o caminho de encontro ao amor, de encontro a Deus, de encontro à paz. Um coração que anseia por amor e que deseja encontrar o caminho do lar para Deus abre um caminho de luz do eu humano encarnado à alma que existe eternamente nos reinos do Espírito. Essa importante conexão cria um funil que pode transmitir conhecimento, amor e luz, conforto dos reinos do Espírito ao nosso eu encarnado, que é o nosso eu físico do presente. Verdadeiramente, pode ser dito que o anseio é o caminho do lar para Deus. Isso ativa todas as forças do céu e da terra para encher a vida diária com a luz e o amor de Deus. O anseio espiritual não somente ativa o conhecimento e a transformação espiritual, mas também ativa a cura de todos e qualquer tipo de bloqueio interno ao amor que possa existir no nosso ser.
a dor, o ressentimento, a raiva, a culpa, que são dirigidas para os outros, eventualmente enfraquecem a força de vida da nossa própria luz interior. E dessa forma, em algum ponto da jornada espiritual, ao longo das várias existências que nós temos, nós somos conduzidos ao caminho do perdão, mais cedo ou mais tarde. Seja errando, acertando, tendo que perdoar, aguardando ser perdoado, nós seremos conduzidos ao caminho do perdão, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. O perdão, ele é um estado do ser que emerge do amor. O perdão, ele é uma derivada do amor. O perdão, ele não pode ser forçado, especialmente se nós fomos abusados, abandonados, negligenciados, tratados cruelmente, ou se sofremos um trauma nas mãos de outra pessoa. Então, o tópico, né, do nosso bate-papo de hoje é como que se dá o perdão em relação a crime, né, uma violência sexual, estupro, como que fica, né, o perdão nessa situação. Quando a gente tem a oportunidade de prestar algum auxílio, né, para um espírito que faleceu em decorrência de uma violência sexual, que foi morto depois do abuso sexual, existem fases, né? Não é assim de imediato que o espírito já consegue perdoar o mal. E num primeiro estágio, né, no primeiro momento, que existem vários estágios do perdão. Então assim, quando há um severo trauma, existem estágios do perdão. Então, o primeiro deles não é já o imediato perdão. Então, vendo, né, a importância de conversar isso com vocês, é que eu estou trazendo, né, esse vídeo para a gente falar um pouco desses estágios do perdão. Porque, é fácil falar de perdão? Sim, é fácil, né? Mas e a prática? É difícil. E principalmente quando se trata de traumas severos. Mas vamos falar um pouco dos estágios do perdão quando se trata de um trauma, né? De um abuso, de uma violência, de morte, né? Vamos ver o que acontece. Num primeiro momento, né, do estágio do perdão, é importante, né, que os sentimentos, né, as emoções sejam permitidas, né? E quando essas emoções, quando esses sentimentos são permitidos pela vítima, possam surgir dentro de um espaço de segurança, né? Porque é no tempo da pessoa, não é assim forçado, nada pode ser forçado. Então, à medida que esse sentimento, à medida que essas emoções acontece uma liberação, né? Essas emoções elas precisam ser entregues nas mãos de Deus. Como se Deus tivesse uma caixinha para guardar todo aquele trauma, toda aquela dificuldade, aquela angústia, aquela inquietação. Então, quando você faz a entrega, a liberação de todas as suas emoções a serem perdoadas, né? Todo aquilo que te angustia, toda aquela violência que te acometeram, e quando você entrega isso nas mãos de Deus, mentalmente fazendo, e isso pode levar um tempo relativo, claro, é de cada um, e muitas pessoas, às vezes, nesse momento, nesse primeiro estágio, precisa, né, do apoio de alguém, de um profissional, ou mesmo de um familiar, para manter um espaço de cura, para oferecer para a vítima uma presença amorosa e, ao mesmo tempo, firme. Esse estágio ele pode durar um tempo, se os traumas forem muito intensos, ou pode ser transpostos mais rapidamente se houver luz suficiente e amor presente para ajudar no processo de transformação. Então, é muito importante, né, que a vítima, né, possa ter apoio de alguém. Então, após essa primeira fase aí do estágio de perdão, vem um estágio de serenidade, de calmaria, uma sensação de esvaziamento, porque a pessoa permitiu entregar, esvaziar o seu peito, sua mente do trauma. E essas emoções que foram mantidas interiormente por tanto tempo, não mais existindo dentro de nós ou da vítima, como tantas fases da vida espiritual, deve ser primeiro esvaziado, antes que seja preenchido com o novo.
Então, primeiro, a gente temos que fazer esse esvaziamento para depois trazer uma consciência nova, uma consciência mais ampla, um entendimento maior dos fatos. E aí, passada essa segunda fase, né, do estágio de perdão, vem uma terceira fase, que é um sentimento de nova vida e de esperança, que começa a emergir naturalmente dos efeitos da purificação que aconteceram durante o período de liberação emocional das fases anteriores. Isso, então, faz com que sementes do novo surjam na consciência e possam aparecer na vida diária de um novo dia que vai se aproximando. Durante esse tempo, as oportunidades que são dadas para momento, para uma terapia que contemple o passado, para chegar a uma compreensão mais profunda do significado das situações dolorosas que nós experienciamos. Ali é o momento que a pessoa está pronta para fazer uma terapia de vidas passadas. É claro que a pessoa não vai fazer uma terapia logo de imediato de um trauma que contemple o passado, mesmo que seja trauma da vida atual. Às vezes a pessoa só vai estar pronta para passar por uma terapia de vidas passadas de um trauma algumas vidas depois ou na vida seguinte. Porque o perdão é um processo, né? Quando se trata de um perdão de fatos severos, é um processo longo. E eu queria, né, compartilhar algo, né, desse momento, dessa fase com vocês. Alguns pacientes, né, já me procuraram e eles possuem algum tipo de bloqueio na vida particular deles e, de repente, esse trauma da violência surge na sessão de terapia de vidas passadas ou na captação psíquica, porque a pessoa está pronta naquele momento para reviver o passado, para reviver o trauma e dar um novo significado para ele, para ressignificar aquele trauma de forma tal que aquilo não mais doa na pessoa, não mais machuque a pessoa. E que a pessoa também não alimente o medo de que aquilo aconteça novamente. Então, oportunidades para o perdão começam a surgir. E é importante compreender que o perdão ele nunca pode ser forçado ou criado. É quando a pessoa está pronta para uma compreensão mais profunda de significados de situações dolorosas que nós vivemos. O perdão ele só pode vir de um coração que esteja aberto e que tenha liberado plenamente aquele peso da raiva e do ressentimento. O que isso significa não é que nunca sentiremos raiva ou ressentimento novamente, mas que nós não mais nos apegaremos à raiva. Ao contrário, estamos procurando retomar o amor. Essa é a evolução da humanidade. A gente está procurando o amor, a harmonia e a integridade. No fundo da nossa alma, o que nós queremos é sermos libertos do passado. Mas às vezes o passado está ferido, tem algumas feridas lá que precisam ser curadas. E assim nós vamos poder ser livres para viver, amar e avançar para o novo. Há algumas coisas que nós experienciamos que são tão terríveis que parece impossível o perdão ou a cura disso, né? E nesse tipo de situação, uma atenção extra é necessária para nós não julgarmos a nós mesmos, né, fazendo lamentações, nos culpando, nos autopunindo, sentindo não merecedores de uma vida feliz. Se tivermos experienciado um trauma severo, talvez não possamos sermos capazes de perdoar ainda. Podemos precisar de mais tempo para passar pelo processo de cura emocional e de recuperar os pedaços da nossa vida. Porque é isso que acontece. A gente se depara com pedaços da nossa vida. E aí, quando a gente faz essa interiorização, nos interiorizamos com Deus, nos relacionando com Deus mais intimamente, você começa então a promover a libertação e a cura, a autocura. Esses pedaços, né, de vida, né, que a gente comenta, por exemplo, uma vítima de um estupro hoje, ela cometeu isso algumas vezes em vidas anteriores. Eu sei que para muitos isso pode ser inconcebível, mas isso é a verdade. E graças a Deus houve um algoz, houve um estuprador que fez aquele mal para aquela vítima poder se redimir, se libertar do mal que ela cometeu em vidas passadas, passando pela mesma situação que ela criou anteriormente. Compreende? Então, a vítima, logo quando ela desencarna, se ela for morta,
ou mesmo se ela não for morta, uma vítima de estupro, por exemplo, de uma violência, de uma tortura, ela é muito intensamente amparada pelo plano espiritual, principalmente quando o fato cai assim na sociedade, cai no meio nas notícias, e as pessoas do bem oram por aquela vítima, oram, e isso ajuda muito, muito mesmo. Isso é fundamental, muito importante. A oração, as vibrações positivas são fundamentais para auxiliar a vítima nesse momento a se reerguer de um passado negro, né, de um passado doloroso, em que ela cometeu mal enorme, não só a uma pessoa, mas a outras. Ela pode reviver isso na hora que ela está pronta, em terapia de vidas passadas, que ela cometeu mal, e às vezes a pessoa pede para, numa próxima encarnação, passar por aquela mesma situação semelhante, para poder se redimir do erro, né? Entender realmente, né, todo o processo de auto-perdão também, não só de receber o perdão daquele que a pessoa vitimou no passado. E ter a intenção de perdoar é o primeiro passo em direção a uma completa liberdade e liberação do trauma. Em alguns casos, pode levar tempo para chegar a esse ponto. Uma vez que nós estamos preparados e dispostos a perdoar, o nosso processo de cura já começa. O desejo espiritual é o anseio do coração de ser livre, de ser uno com a natureza divina de nosso próprio ser. O anseio espiritual, o desejo, ativa um profundo processo de transformação e de cura, que é capaz de nos libertar até dos mais intensos traumas. O perdão, quando ele chega, é uma bênção de amor que nos libera das cadeias do passado e abre um novo portal para a cura. O perdão, gente, é uma das maiores dádivas de Deus e é intensamente necessário no mundo de hoje. Às vezes as pessoas se limitam apenas a condenar, porque fulano fez aquilo, que merece isso, que merece aquilo e tal. Eu concordo. Se enquanto a sociedade ainda despreza, né, um tratamento dos indivíduos que contempla a parte espiritual, o que resta mesmo é a pena de morte. Essas pessoas não vão curar mesmo. E aí eu concordo com essas pessoas. Mas nós temos que ver além do racionalismo humano. Nós temos que começar a considerar o tratamento do espírito, da alma dessas pessoas. Porque quando a gente vê aí na notícia aí uma pessoa que violentou ou que torturou, você pode ter certeza, na maioria dos casos, nem sempre é a primeira vez que a pessoa está fazendo aquilo. Aquela ali não foi a primeira vítima. Se a polícia investigar um pouco mais, ela vai ver que houveram outras vítimas, entende? Então, esse processo de cura, quando ele acontece, quando você se perdoa, quando você vai buscar vivenciar os estágios do perdão, o mesmo que não seja uma coisa tão bárbara, mas quando você vivencia esse processo de cura, de perdão, você não está beneficiando só a você mesmo, mas a todos aqueles com que nós entramos em contato. Como um ser mais livre e amoroso, nós nos tornamos mais capazes de ser uma presença de amor e de luz para os outros. E durante esses tempos desafiadores que nós estamos vivendo agora, é exatamente desse modo que nós vamos contribuir para uma cura do mundo, Mas aí é individual, é cada pessoa, cada coração, pela sua vez, é que vai fazer esse processo, que vai vivenciar esses estágios. E sair daquela coisa da crítica, da condenação, porque a gente tem que procurar entender, né, o que realmente acontece, né, com as pessoas, né? Por que aquela pessoa estuprou? Por que aquela pessoa torturou? O porquê? Essa pessoa ela está doente espiritualmente, né? Ela precisa de um amparo, de um tratamento espiritual contínuo, acompanhado, não só a vítima, né? Porque enquanto a gente só apoiar as vítimas e abandonar os criminosos, abandonar as pessoas que cometem isso, nós estamos sendo egoístas, né? Nós estamos deixando que mais outras pessoas possam ser vítimas, continuar sendo haver vítima na sociedade. E ilustrando, né, um pouco assim, a gente acessa, a gente tem pessoas que nos procuram em terapia e que vêm na condição de que já cometeu isso em vidas passadas, ou seja, todos nós já passamos por isso, né? Nós já fomos algozes.
Só que a maioria da sociedade não está estuprando, não está violentando, não está torturando, porque já chegou num nível, né, de entendimento e tal, que consegue se autopoliciar, se vigiar, orar, ter práticas amorosas, a ponto tal de não mais cometer os mesmos erros do passado, de não repetir as tendências doentias do passado. E isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Se a gente não buscar, acaba, né, com a cabeça só pensando em sexo, ou se a pessoa cresceu no meio de adultos que instigou uma criança a ter uma vida amoral, uma vida imoral. Essa criança ela vai crescer, né, com uma estrutura mental, psicológica totalmente desprovida de amor, totalmente desprovida de respeito a si mesmo, de respeito ao próximo. Porque quando uma pessoa comete um mal desse, por exemplo, no caso do estupro, o que um delegado poderia dizer isso, um escrivão poderia dizer isso. O que, é que a pessoa pensa? Ele acha que não fez nada de errado, que foi só um momento de fraqueza, que foi um deslize. Só que aí a pessoa está ali muito mal, tal, eles tentam encobrir o crime, a violência, matando a pessoa, tirando, fazendo queima de arquivo. E aí, para matar não custa nada, né? Para ele já cometeu aquela violência ali, já estuprou, já violentou, já torturou. Então, às vezes, eles, para não ter complicações sociais, né, eles matam a vítima, tira a vítima de cena e fica por isso mesmo. Entende? É muito, né, radical, né? Mas o que leva a pessoa a fazer isso? Ela acha que está certa. Lembra que eu comentei isso com vocês nos vídeos anteriores? Ela acha que está certa, que foi só um momento de bobeira mesmo, que a levou a cometer aquilo. Aí se trata de um psicopata? Nem sempre é um psicopata. Nem sempre a pessoa que estupra é um psicopata. Uma pessoa doente da alma, né? E a pessoa que estupra, normalmente ela traz essa tendência de outras vidas. Não é um erro assim que acontece do nada, assim, de repente. Ela já traz aquela tendência para ser corrigida na vida atual, mas aí movida pelo livre-arbítrio, né, pelo meio que ela foi criada, tal, ela acaba repetindo aquilo. E graças a Deus, nós né, não estamos cometendo a mesma coisa, porque a gente teve um mínimo, né, de entendimento até então para a gente não repetir as nossas tendências do passado. Né? Às vezes, nós hoje gozamos de uma vida mais de paz, de mais consciência, porque nós já estamos um pouquinho mais avançados, né? Nós não estamos cometendo esse teor de iniquidade, mas estamos ainda cometendo iniquidades menores. E a gente vem trabalhando, né, muito sobre esses outros assuntos, essas iniquidades menores, né? Que a gente precisa cuidar de nós mesmos, porque nisso, como eu comentei agora há pouco, a gente vai estar já contribuindo para uma sociedade saudável. É muito fácil a gente criticar a sociedade, o mundo político, que a realidade está difícil com a crise econômica e tal, mas se enquanto a gente não mudar nós mesmos, ao invés de julgar o meio externo, a gente vai continuar contribuindo para que o cenário de notícias continue exatamente o mesmo, ou possa até se agravar, infelizmente. Então, somente quem procura ajuda, quem procura ler, quem procura assistir um vídeo como esse, assistir palestras, ler bons livros, e não repetir esse ciclo doentio, né, e mudar suas próprias más inclinações. E aí, assim, eu gostaria também de dizer para vocês, não deixe os filhos de vocês ficar assim na boca do leão, entendeu? Para depois, não adianta, porque depois não adianta reclamar. Né? Os pais, claro, nós não podemos estar vigiando um filho, uma filha, 24 horas por dia, cuidando delas. Mas se os pais estão em oração, estão em intimidade com Deus, em atitude, e não só em atitude, gente, mas em pensamento e em fala. Pensamento tem muito poder. Não adianta só atitude se faltar pensamento. Também, se tiver bons pensamentos e não houver atitude, fica na mesma. Fica no 0 a 0. Então, os pais os pais, né, que estão em contato com Deus, em vigília, que estão em oração, em atitude, em falas e pensamentos, dificilmente serão vítimas de uma violência dessa. Isso aí vocês podem julgar, porque vocês não conhecem a intimidade da família ou não sabem o passado da vítima. Mas se houver investigação, vocês podem saber.
por que aquela pessoa foi vítima. Às vezes, baseado só nas informações da vida atual, vocês vão achar que não. Mas se nós fizermos a investigação do passado, vai ter evidências disso. Porque, graças a Deus, aquela pessoa passou por aquilo, mas ela já está sendo resgatada, ela vai passar pelos estágios do perdão, do auto-perdão também, para poder sair daquele trauma que ela cometeu a outras pessoas em vidas anteriores. Então, se a gente fizer um tratamento espiritual para uma vítima, logo depois que ela passou pela violência ou mesmo pela morte, ela se encontra bastante perdida, confusa, assustada, aquele trauma horroroso. Mas aí a gente vai fazendo assistência nos estágios, enquanto isso a espiritualidade está ali cuidando continuamente, diuturnamente. E aí, enquanto isso, né, se o algoz morre, né, também, se ele é linchado, se ele é capturado pela polícia, se é morto e tal, para onde vai essa vítima? Perdão, para onde vai esse algoz? Porque a vítima ela já vai ser amparada pela espiritualidade, imediatamente, normalmente. Mas o algoz, né, para onde vocês pensam que ele vai? Claro que vai para uma região infernal, né? Uma região de dor, de perseguição das vítimas que esse algoz cometeu na vida presente e nas vidas passadas também. Então ali nesse lugar, né, umbralino, a pessoa, o indivíduo, né, o algoz vai ser perseguido e vai ter uma vida, né, indescritivelmente triste. Mas são estágios, né, para a pessoa se atinar para recuperar a própria evolução espiritual que está completamente, né, perdida, né? E no atual estágio que a humanidade se encontra hoje, muitas vezes, né, uma iniquidade dessa natureza, infelizmente, às vezes o indivíduo não tem mais condição de reencarnar no planeta Terra. Isso é muito triste, né? Muito triste mesmo. Só havendo assim, muita misericórdia da sociedade, né, orações também pelo algoz, talvez pode ser revertido o destino desse irmão, desse filho de Deus, desse nosso irmão, né, de um exílio, né, planetário, né, de não mais poder continuar junto com a evolução dos humanos na Terra, porque não tem mais condição, já foram dadas chances, oportunidades, mas que o próprio livre-arbítrio da pessoa não aceita. E aí, para vingar da espiritualidade, por ter promovido a reencarnação compulsória, né, porque precisa reencarnar para evoluir, né, para se redimir do passado. E aí eles não querem, se rebelam, e aí como forma de vingança por terem se reencarnado compulsoriamente, eles começam retomam as atitudes de maldade, né, de crime, etc. Só que eles não sabem que eles estão prejudicando a eles mesmos, que eles estão sendo tão ignorantes a ponto de não perceber que eles estão fazendo mal a eles mesmos. E as vítimas dessas pessoas, na verdade, serão as pessoas gloriosas que vão ter a oportunidade de se resgatar de karmas que elas cometeram no passado, que está relacionado ao mesmo assunto. São semelhantes, né, os fatos. Então é isso, meus amores, o que eu tenho para falar para vocês hoje. Não sejamos cúmplices, né, dos noticiários. Para a gente reverter a realidade da nossa sociedade, não fazer o mal não é suficiente. Muita gente comenta comigo assim, né, logo depois dos vídeos, né, os comentários durante a semana. Não, eu não faço mal, eu procuro ser uma pessoa do bem, eu pago as minhas contas, faço a minha declaração de imposto de renda, eu não ataco ninguém e tal. Gente, nós temos que sair dessa postura egoísta. Isso é egoísmo. Não só fazer o mal não é suficiente. Achar que isso é tudo, isso é muito egoísmo. Nós temos que ser capazes de usar os nossos talentos em favor das pessoas. Esse que é o norte. Deixar de fazer o bem é pactuar com o mal, é fazer o mal. Sinto muito de falar isso, mas isso é a verdade. Nós não deveríamos desperdiçar nem um dia da nossa oportunidade de vida, que é uma dádiva de Deus, a nossa oportunidade de um dia a mais de vida, de deixar de fazer o bem.
e ficar só naquela de ficar julgando e condenando o crime alheio, né? Mas começar a cuidar melhor de nós mesmos, buscar os meios, são muitos os caminhos. Eu estou aqui apenas oferecendo, mostrando, compartilhando alguns deles, mas cada um vai sentir a sintonia, a afinidade com o caminho que quer seguir, com os caminhos que quer seguir, porque não é só um que leva a Deus, que leva ao amor, que leva a uma vida feliz, tá? Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha somado para vocês, que tenha contribuído. Eu peço humildemente e do fundo do coração que vocês possam compartilhar esse vídeo. Não tenha vergonha não, se você acha, julga que as pessoas não vão ser capazes de entender um pouco do assunto que nós estamos falando. Porque é falando sobre isso, não é negando, fugindo e tal. Esse assunto é tão polêmico que as pessoas têm até vergonha de curtir, assim. Porque eu coloquei o título do vídeo de hoje, as pessoas acham que se curtir, que se comentar, as pessoas vão achar que aquele ali é um provável estuprador, um provável torturador. Gente, vamos ampliar nossa mente, vamos ser mais amorosos, vamos sair disso, desse negócio de julgamento. Não se preocupe se o outro vai entender ou não, se as pessoas vão te julgar ou não. Não preocupe, o que as pessoas pensam não é assunto seu, é problema delas, entendeu? Preocupe-se menos com o que as pessoas pensam que vocês vão ser mais felizes. O caminho da felicidade, felicidade só é para as pessoas que não se ocupam, não se preocupam com o que as pessoas pensam, mas procura através das atitudes, através do exemplo, de bons pensamentos, pensamentos saudáveis, falas também saudáveis, positivas, é que a gente vai conseguir ajudar a curar a nossa própria vida e a sociedade também. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, tá? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela auxiliadora, pela Lúcia, pela Alessandra, aqueles que não puderam assistir o vídeo ao vivo